escola.terapeutas.com.br. Hoje estão conosco a terapeuta Manon, a terapeuta Mara, a terapeuta Dirce, a terapeuta Andréia e a terapeuta Miriam Valério. E o nosso tema de hoje vai ser psicanálise e espiritualidade, que é uma das nossas paixões. Nós, terapeutas, somos apaixonados pela psicanálise com espiritualidade, porque nós somos espíritos, e cada um é um espírito único, individual, e cada um tem a sua particularidade. E a psicanálise é exatamente para a gente conhecer a nossa essência e conhecer o propósito da nossa vida. O que você acha, Manon? Então, é isso mesmo. E é interessante ressaltar que a psicanálise ela vai trabalhar com muito inconsciente. Por quê? 5% somente, né, da nossa mente é questão consciencial e 95% é inconsciente. E Freud, que é o psicanalista, né, mais famoso, ele que originou basicamente, né, tudo isso, então ele fala que é justamente essa questão, que muitas das nossas atitudes, às vezes a gente tem certos comportamentos ou falas, né, ou pensamentos que estão baseados no inconsciente, e às vezes a gente não consegue entender, não consegue, né, justificar, porque justamente está com base em crenças, né, então, em bases profundas ali, que a gente às vezes não consegue entender. E também é interessante ressaltar, assim, a diferença, né, da psicanálise, o que é o psicanalista, o psicólogo e o psiquiatra, porque às vezes se confunde muito isso. Então, o psicanalista, realmente, a base ali é o inconsciente. Já o psicólogo, ele vai mais na matéria, no mental, no racional, né, na base consciente. E o psiquiatra, ele é um médico com formação na medicina que pode estar, inclusive, receitando medicamentos. E para ser psicanalista, como é o nosso caso, não existe uma graduação né, para ser psicanalista, como o psicólogo e o médico. Então, a psicanálise, a gente fazendo um curso, como no caso nós fizemos através do Espaço Humanidade, isso nos capacita, nos habilita para ser profissionais e atuarmos, né, como especialistas, inclusive associados à BRAT, que é a Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos. Porque o psicanalista, ele é um terapeuta holístico também. E o nosso diferencial bacana, né, nós como psicanalistas, espiritualistas, é que o nosso viés, além do inconsciente, a gente vai trazer também toda essa base da espiritualidade que não tem nada a ver com religiosidade. Então, sem cunho religioso. Esse também é um grande diferencial nosso, como psicanalistas e espiritualistas. O que você acha, Mara? Então, porque esse viés da espiritualidade, a gente analisa, fica ali na escuta analítica, observando as ligações da pessoa na ancestralidade dela. A gente pergunta, você conheceu sua avó? Você tem avós vivos? Como que era sua avó? Tem lembranças? Pessoas antigas da sua família contam histórias? Porque muitos de algo bloqueio, a questão, a dor que ela traz no consultório, né, para o set terapêutico, pode estar ligado à ancestralidade dela, né? Então, é bem isso. A questão do nosso consciente, né? É aquela história, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei que isso não é legal, eu sei que eu posso mudar isso. E quando a pessoa vai fazer, ela não consegue, não entende o porquê. E ela, às vezes, até entende que até ela consegue fazer, porém, ela, logo no próximo passo, ela cai no mesmo erro. E é aquele negócio, por que eu sou assim? Por que eu faço isso? Então, acho que o psicanalista é justamente a gente descortinar o que está impulsionando, né? Como a Manon falou, né, Manon? Que é 95% inconscientizado em nós, né? As nossas raízes. Então, praticamente, nós somos conduzidos por esse inconsciente. Daí chega o consciente, ele fala, eu sei, eu vou fazer isso. Né? E até faz, porém, cai de volta lá, porque as pulsões, né? São tudo que foi reprimido, tudo que foi guardado, o que feriu, até os momentos felizes também ficam ali como uma entrave, às vezes, né? Então, dentro da análise, a gente vai
entender as entrelinhas, entender o que vem por porque trás daquilo que está sendo dito, né? No inconsciente é a instância, que são as 3 instâncias, né? O Exato. id, o ego e o superego. E o inconsciente, ele é o id, que é onde estão os desejos, né? A vontade, coisas assim que o superego, ele é o regulador. É ele que fala assim, não pode, não pode, isso dá, isso não dá. E o ego se vira para realizar. Então, eu até trazer assim rapidamente um caso de uma... vou falar o nome, né, antiético, né, trazer o nome, mas eu vou trazer assim um assunto que ela trouxe para o consultório, já está assim um tempinho já que ela está com isso, né? E eu tô assim, eu entendi, mas ainda ela não, porque a gente não traz as respostas, né? As sessões é a pessoa que vai perceber. Então, às vezes a gente sabe onde é que está a coisa, mas chegar e falar só, fulano, é isso e não funciona assim. Por isso, Mara, que a psicanálise é a cura pela palavra, né? Sim. É a gente trazer para o consciente o que está lá encoberto lá no inconsciente. Uhum. Ela transforma assim todas as nossas emoções e sentimentos e a gente vai trabalhando isso à medida que a pessoa vai trazendo, né? Sim. E vai compreendendo esses próprios sentimentos e emoções e ela vai gerenciando isso no dia a dia dela. Isso. Ela vai reconhecendo nela, reconhecendo o famoso vai cair as fichas dela. Isso. E aí ela vai aprender a se autorregular nessas coisas que tá a dor dela e não vai doer mais, vai ser algo que ela olha assim como um machucado que cicatrizou. Nossa, eu lembro disso daqui, nossa, foi quando tal, mas não dói mais. Aí essa menina é assim, a dor dela é relacionamentos afetivos. O tipo de homem que ela tem, vem para ela não gosta. Então é assim. Então ela vive trocando. E eu sei que o problema tá nela, porque ela atrai isso. Então, assim, a queixa dela é assim: ou é homem casado, ou então o cara mora muito longe, que ela arruma pela rede social, fora do país, outro estado, e isso incomoda ela. Indisponíveis, né, na verdade. Às vezes a pessoa não reconhece que está escolhendo a indisponibilidade, né? Sim, eu percebi isso, que isso é uma coisa lá do id dela. Ela fala da vida dela sozinha, coisas legais. Então, ela gosta também de estar sozinho, mas ela não tem consciência. E que quando ela atrai o cara que mora longe e o casado, é porque o casado não vai comprometer, não vai querer prender a vida dela, vir morar. Então, há alguma coisa lá na sombra dela, no inconsciente dela, que quer alguma pessoa. Ela só quer beijar na boca de vez em quando, ela não quer ter um compromisso. Então, mas só que ela diz que quer. Não é que ela diz que quer. Consciente é assim, isso irrita ela, o comportamento deles, essa situação, porque ela quer, por exemplo, ela tá com um cara casado, ela é amante, certo? Aí ela quer viajar, o cara não pode, né? Aí ela quer fazer tal coisa, não pode, não pode. O que tá longe também irrita ela, porque ela quer, eu queria ir em tal lugar, mas eu não quero ir sozinha, eu queria, mas ele tá longe. Então, assim, porque ela atrai aquilo que ela também tem. Sim, a gente atrai aquilo que a gente emite. Exatamente, porque ela também não pode atender a necessidade do outro. Ela também não pode ir para lá a hora que o cara tá lá longe e falar assim, vem para cá, que ela não tem recurso, entendeu? Então, no fundo, essa relação, ela é atraída pelo inconsciente dela, algo que é o desejo que não, eu só quero isso. Eu só quero essa troca aí de vez em quando, vai lá, supre as necessidades físicas, né, sexuais, né,
dos desejos, assim, e depois eu quero voltar para minha vidinha aqui. Essa é interessante, que aí na psicanálise e espiritualidade justamente vai tirando também essa... Porque pode também ter crenças a respeito do que seja um relacionamento, né? Sim. E sem julgamento, que é o mais, assim... Ela se julga muito. Sem esse julgamento, também a pessoa fica mais leve e vai trazendo a essência, porque tudo bem que seja, né, no caso, quem diz que tem que ser um padrão de relacionamento? Então, à medida que ela entende, essa pessoa entende que esse tipo de relacionamento que ela gosta, né, e que está tudo bem, então tira essa repressão, vamos chamar assim, do que seja um padrão social. Aí ela reconhece a essência dela, o desejo dela, e vive sem conflito, que tudo são escolhas, né? A então, dor está no conflito. Isso, então é esse o trabalho da psicanálise, e que, assim, sem conflito, né? Aceitando, reconhecendo realmente os desejos e vontade do indivíduo, né? E que não há necessidade de seguir padrões, mas como nós temos uma grande parcela do inconsciente, essas vontades também ficam reprimidas, né? Por exemplo, eu quero realmente ter esse tipo de relacionamento que seja indisponível, eu quero o meu tempo. Então, à medida que aceita, quer dizer, primeiro reconhece, né, e toma, né, esse valor. É o passo que ainda ela não deu, ela não reconhece. Isso. E aí gera conflito, porque a sociedade diz que não, eu tenho que ter um relacionamento assim, assado, né? E ela não escolhe, acaba não escolhendo o tipo de relacionamento que é dela, que faz bem para ela, que está no propósito dela, na essência dela, né? Sim. E aí também a psicanálise traz recursos também para, sem julgamento, elementos, vamos chamar assim, né? Da natureza, que são técnicas que vão também mostrando quais são esses preconceitos, essas crenças que a própria pessoa tem a respeito do tema, né? Porque, no final, além dos caminhos de Odu, que numa outra oportunidade a gente pode falar, né? Onde os orixás andaram, e as frequências que aquele mapa de Odu tem naquela pessoa. Ela é Ofum, né? E aí vai entendendo, e aí toda essa potencialidade pode vir à tona e refletir em todas as outras relações. Não é só questão de relacionamento amoroso, mas é no profissional, porque a vida é de relações, né? É a relação consigo mesma, é com o trabalho, é com os amigos, é com o namorado, então... Os familiares, então. Familiares. Então, a vida é de relações, né? A gente está aqui para aprender a se relacionar, porque tudo é relação, né? A vida é uma relação. Com certeza. Então, o nosso diferencial é que a gente liga com a espiritualidade, né? Sim. Sim. E aí, por quê? Porque, na verdade, nós somos seres multidimensionais. E assim a nossa realidade ela vai variando conforme o nosso padrão vibracional. E aí todos nós temos uma função aqui no universo. Então a gente traz isso para a pessoa também, para ela entender que ela tem essa função aqui no universo e que quando a gente está entendendo isso e aí a gente não olha para essa parte, a gente se distancia um pouco do nosso propósito de vida. E a partir do momento que a gente se distancia do nosso propósito de vida, aí vem o desequilíbrio também. Aí vem os conflitos internos. Então, nós da psicanálise e espiritualidade, a gente está linkando esses dois. Traz para a consciência tudo aquilo que ela não está vendo, né? Como vocês estão falando, né? Olha essas emoções, esses sentimentos, mas também costurando isso, mostrando para ela que ela tem uma função nesse nosso universo. E além... Sim, e além disso, a própria parte egóica nossa, né, é um complexo de muitas coisas, muitas vivências e muitas considerações, né,
que a gente foi gerando. Então, num caso desse, por exemplo, que a Mara trouxe, a pessoa ela pode estar com a ideia do que é certo ou a necessidade do pertencimento social, do que é certo, do que é errado, que é aí a briga dos nossos né, inconscientizados ali. Então, o ego fica no meio daquela disputa, né, do que é certo e errado. Porém, como são experiências já vividas anteriormente, considerações anteriores, pode ser que ali também tenha um complexo, um trauma, uma situação que a impede de ter um relacionamento de uma outra forma. Sim. Porque às vezes ela está relutante com aquilo que ela gostaria de ter, né? Ou o contrário, ela não gostaria e aí alguém falou que ela gostaria. Alguém fez ela acreditar nisso. Então, é tanto esses complexos que estão no nosso inconsciente, e aí é descortinando aos pouquinhos, né, essa ideia de que ou é algo que ela quer e ela não faz, ou é algo que ela não quer e está se forçando, né? Então, a buscar, né? Então, é só ao longo das sessões, entendendo o que é o papel dela, né? Como é o caminho do Du, né? A parte de temperamento que a gente vai identificando para que ela vá desconstruindo, né? As coisas que foram implantadas ali nesse ego, nesse inconsciente, do que é certo e errado, sair um pouco de fora, né, desse social e descobrir quem ela é, independente de onde ela foi criada ou gerada, né? Uma pessoa criada no Japão, né, ela tem um outro ambiente, outros hábitos, até a comida é diferente. Aqui no Brasil é outra. Então, é tirar essas... a própria pessoa vai vendo, olha, eu estou aqui, mas eu não sou isso, eu posso escolher a minha história, né? É tudo ela, né? Porque é uma questão também da pessoa ter a liberdade de ser quem é. Isso, descobrir quem é, porque às vezes a pessoa não sabe quem ela é, né? Ela acha que ela é aquilo que o pai e a mãe ensinou, que ela vivenciou, que ela viu na infância. Então, ali pode ter um complexo, um trauma, que a impede de ter uma relação, às vezes problemas paternos, materna, né? Na época lá dos primeiros anos de vida. Então, o que ela viu como família? Ali pode ter um registro dolorido, né? Que às vezes a leva a tomar esse rumo aí, mas no fundo, às vezes é outro. Ou a própria pede por outra coisa, né? A própria ancestralidade dela, porque eu já notei, ela tem um medo, mas não é nada assim muito exacerbado. Eu percebi isso de ser igual à mãe, igual à avó, essa parte de casar, ter a vida igual, e nem necessariamente vai ser assim. Então também pode estar ali a causa, né? O medo de ter a mesma vida que teve a mãe, as tias, a avó e não sei o quê. Que ela julga que não é legal, que ela não gostaria, né? O que ela traz para mim, né, no consultório, que ela vê. E aí ela criou esse negócio aí que eu não sei, fez a magia dela, porque nós fazemos a nossa magia, né? E a magia dela é atrair esse tipo de relacionamento, talvez para fugir de uma dor, daquilo que ela nega, que ela não às quer. Vezes um medo que não é real, que não necessariamente, se ela vir a se casar, de viver junto e formar uma família com um homem, vai ser igual a mãe, igual às tias, igual a avó. Então, isso também. Exatamente por isso. Porque não é complexo, é um monte de... É um complexo de coisas, né, que envolve o nosso inconsciente, o nosso ego. Por isso que se chama de complexo mesmo, né, que é muitas coisas, muitas coisas. E a psicanálise, ela vem para descortinar tudo isso, né? Então, por isso que a gente linka a psicanálise e a espiritualidade. A gente, através das técnicas que a gente tem, a gente vai aplicando essas técnicas junto com a pessoa, para ela sozinha vai adquirindo esse conhecimento, essa consciência. A gente só vai ajudando ela a ter essa consciência. E uma coisa importante também, que eu noto nos assistidos, é que tem pessoas que vêm com alguns problemas, algumas situações, elas estão no limite. Elas esperam ali chegar no limite delas, e elas chegam a nós,
querendo, já assim, numa E quer sessão que que a gente dê a solução para elas. Que um mês eu resolva, mas eu não tenho poder para resolver nem o Freud e nem o mais Então, a gabaritado, psicanálise é uma coisa estudado, que é a longo prazo, a pessoa que tem são autoconhecimento, ela coisas. vai se conhecendo ao longo do tempo, nós vamos dando essas técnicas e ela vai se olhando e vai se percebendo, não é, Manon? Então, gente, exatamente tudo isso que vocês têm falado, a psicanálise, aí pode se perguntar, tá, mas então quando eu devo procurar, né, uma psicanálise, uma sessão de psicanálise, qual é o momento para estar fazendo um tratamento? E é justamente isso, a psicanálise, ela é uma ferramenta não só de autodescobrimento, mas justamente ela também é indicada em casos de dores emocionais, porque justamente, né, para poder ir na profundidade lá, entender tudo que está acontecendo, de onde que veio, por que está hoje acontecendo isso. Por exemplo, ansiedade, ou fobias, ou o que quer que seja. E também, por exemplo, vamos ver uma situação concreta aqui. Um indivíduo no trabalho, às vezes foi chamado um chefe, chamou atenção. E ele não pode dizer tudo aquilo que ele pensa, que ele quer, que ele acha, porque o emprego dele está em jogo ali, então, né, a questão, olha lá, como a Mara falou, o id, o ego, o superego. Então, uma situação que nos acontece, às vezes a gente quer fazer, quer falar, quer acontecer, mas né, aquilo ali é contrabalanceado, que nem o tudo guardião da proibidade fala, não, menos. Pode e deve falar. Só que a gente não falou, não expressou, não externou tudo o que queria naquele momento para aquela pessoa, mas aquilo vai ficar guardado e uma hora aquilo vai estourar e vai explodir, às vezes numa outra situação, num outro contexto, que às vezes a pessoa não vai nem linkar. Então, às vezes a pessoa discute no trabalho, né, por alguma questão, e chega em casa e briga com a esposa. E a esposa não está nem entendendo o que está acontecendo, que estava tudo bem, tudo tranquilo, e a pessoa não conversa. Às vezes nem lembra, né, o que aconteceu de manhã cedinho lá no trabalho, quanto que aquilo estressou e gerou, né, no inconsciente dele toda a questão. E olha ali as atitudes, né, que depois às vezes a pessoa não consegue linkar. Então, aí também que a gente vai ajudar. E outra questão também interessante trazer como exemplo, às vezes, né, a pessoa apresentar um diálogo com alguém, né, com um amigo, fala, poxa, mas você é chata, hein? Ah, não, era só brincadeirinha, não era isso que eu quis dizer, não. Então, sabe quando a pessoa expressa algo e depois ela mesmo se reprime e se repreende? Mas, na verdade, de repente, aquilo era o que ela realmente acha. Mas olha aí de novo, a restrição... O superego fala... Não é? Então, várias situações acontecem e então que a pessoa pode estar buscando a psicanálise, né, para um auxílio. E as sessões da psicanálise, elas acontecem justamente isso. A pessoa traz, né, ali o assistido, alguma questão que ela está passando, que ela está sentindo no dia a dia dela, de uma maneira muito espontânea, muito leve, muito solta. E o papel do psicanalista é justamente interpretar e ajudar para que ela compreenda, mas de uma maneira sutil, de uma maneira leve, né? E como foi colocado, não explicitando, mas que a própria pessoa se perceba por quê. Cada um tem o seu momento. Às vezes a pessoa pode não estar preparada, né, para lidar com aquilo. Então, por isso que a gente tem que respeitar, né, ali o momento de cada um, dele, que ele possa perceber aquilo, mas de uma maneira no seu tempo. E a gente não atropelando, porque senão a gente pode, ao invés de estar ajudando, a gente pode estar até gerando outras dores, porque a pessoa ainda não está pronta para aquilo. Lembrando, né, concluindo isso que a Manon está falando, que é muito legal, porque a pessoa já vem para a clínica, né, em dor, por tanto outros dizendo o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Então, tem muito o outro nesse eu. Nesse eu da pessoa, ela nem se conhece, porque é tantos outros aqui, e nós não podemos nos tornar mais um outro dizendo o que deve e o que não deve. Né? Então, é a pessoa realmente falar por si só, porque não tem o julgamento, né? Seja lá o que for que ela disser, é dela. E aí sim, né? Ela está nela. Ela falar até aquilo que ela não falaria para ela mesma, né? Colocar tudo às claras, para que ela ouça e comece a se ajustar dentro daquilo que incomoda, porque aquilo que não incomoda também a pessoa não vai buscar mudança, né? Sim. Então, se tem um incômodo, ali... Eu quero acrescentar ao que a Manon trouxe, a Miriam, que não precisa necessariamente ter dor, estar mal, ou algum distúrbio, ou alguma anomalia, né, no seu comportamental, nas suas relações, ou na sua vida de um modo geral, para procurar um psicanalista.
simplesmente para não vir a ter. Uma melhor A qualidade de vida. prevenção é sempre bom, né? Sim, Não, é É que a como uma vida, vacina, né? exato. Vacina. que a Vai doença- esperar. Uma coisa me incomoda hoje, uma coisa me incomoda daqui a uma semana, me incomoda na terceira, na quarta, na quinta, já tem que me ligar. Ó, tem alguma coisa aí que está precisando olhar, porque é o autoconhecimento o principal. É você se conhecer. E normalmente não dá para a gente se conhecer sozinho. A gente precisa de ajuda. Se eu sou uma margarida, de repente eu vou querer ser uma mangueira enorme. Se eu nasci margarida, eu vou... E se eu sou uma mangueira, uma árvore enorme, eu não vou conseguir ser uma margarida. Então, se a gente se conhece, se a gente conhece a nossa essência, se a gente conhece o nosso propósito de vida, nossos dons, que existe até conflito na profissão, porque eu achava bonito ser médica, fui aprender medicina. O seu dom era outra coisa, era nessa área de saúde, mas não era ser médica, era de repente ser uma psicanalista, não é? Então, eu acredito assim, o autoconhecimento é a chave para a nossa felicidade, porque a gente tem que ser feliz e amar a si próprio, em primeiro lugar, conseguir distribuir amor, felicidade para o entorno. É isso, e para procurar um psicanalista, ela não precisa estar em dor, né? Como você disse. Porque às vezes o que dói é aquilo que eu preciso olhar e mudar. Às vezes eu preciso ajustar alguma coisa, porque tem uma dor por trás daquele sintoma, porque o que ela traz é um sintoma apenas, né? Então, mas só que se eu não tenho uma dor, mas como ela falou, eu estou incômodo, no meu trabalho não estou satisfeita, não estou infeliz, não estou sofrendo, mas não estou... Tem alguma coisa aí comigo aqui que eu preciso ajustar. Aí eu entro o autoconhecimento, não é para mudar, né? É para ela se descobrir mais. Então, a psicanálise, ela abrange tudo, né? O ser como um todo, no caso, olhando até pelas técnicas, né? Pelo o mapa de Odoo, pelos temperamentos, então ela vai se descobrindo. Então, não necessariamente tem que ter a dor, mas a dor, ela é o sinalizador daquilo que precisa ser modificado, porque é um sintoma, seja ela emocional, física, até dor no calcanhar. Mas tem algo ali que está incomodando. Então, por que gerou essa dor? O que está acontecendo dentro desse emocional, desse ego, né, que está sofrendo e está limitando os seus passos? Né? Então, são coisas assim porque, que a Miriam, gente vai a gente abrindo. também, né? olhando também que nós, psicanalistas, acho que todas nós aqui, nós também passamos pela psicanálise. Sim. Né? Porque nós estamos trabalhando com pessoas, nós temos a nossa vida também, então, e nós somos, lembrando que nós somos o quê? Seres espirituais, né? Nós somos espíritos vivendo uma experiência na carne, tá? Então, é isso, dar consciência para essa pessoa que ela é muito mais que isso, ela tem uma luz dentro dela, ela tem uma energia dentro dela. Então, nós somos o quê? Um espírito vivendo essas experiências. E nós viemos aqui para viver essa experiência, então nós temos que o quê? Aprender a nos amar, a nos aceitar, os conflitos nossos, das experiências emocionais, aí a gente vai aprendendo e olhando para isso de uma maneira que, nossa, eu não tinha olhado aquela dor que eu tinha, não tinha olhado aquela minha atitude que eu tomei com uma certa pessoa, o porquê que eu tomei. Então, nós somos psicanalistas, mas nós também estamos nos olhando, isso é muito importante falar. Nós também somos tratadas uma pelas outras, né? Isso Sim. é importante. Então, saber que a psicanálise e espiritualidade não é ele, como tem aquela crença antiga, né? Vai fazer terapia, vai fazer uma psicanálise, é porque ele está com algum problema, ele é muito sério. Não. Tá. Eu sou um ser que eu preciso me descobrir aqui, nesta vida. E usar toda a potencialidade que cada ser tem, né? Então, é nessa descoberta para a vida fluir melhor, fluir com mais leveza, com mais alegria, com bem-estar, sendo o que é.
encontrar o seu espaço, qual a sua função dentro da vida, e essas descobertas, autodescoberta, como diz a Manon, vai trazer aquilo que a pessoa, que todo mundo quer, né? Que o que mais se deseja sobre a face da Terra não é o dinheiro, como alguns acham, né? O que mais se deseja sobre a face da Terra é o amor. Quem não quer ser amado? E achar. Tem que Então, se amar, né? até Mas tudo primeiro tem que se amar também, né? Não de esperar do isso outro. Se amar amar a si. Então, a si próprio. aí que entra. Enquanto eu procuro o amor fora, eu não vejo que eu tenho amor dentro, que o amor ele começa dentro, porque a gente só dá o que tem, né? Eu só vou amar, Sim, dar amor porque eu exatamente. tenho amor. E qual que eu tenho? Primeiro, o amor por mim. E nessa parte da dor, é assim, tudo tem uma função, até a dor. Porque a dor, ela tem uma utilidade. Se não fosse a dor, nós cairíamos mortos sem saber por quê, sem buscar ajuda, sem procurar um médico, né, um tratamento. Dor de cabeça, sei lá, eu tô com alguma coisa, aí aquilo começa a doer, eu vou lá no médico, descubro que tem uma coisa e a tempo eu vou lá e curo. Sem a dor, enfermidade, ela vai, eu posso desencarnar. É Morrer. um sinalizador, né? Que Sinaliza a dor ali de que algo acontecendo. precisa ser visto. Isso. Não só eu trouxe aqui isso da parte física, né? Mas A tudo, pessoa tem né? uma enfermidade, um cardíaco, e não sabe, e do nada, puf, morre. Nunca sentiu nada, não teve uma dor que te avisou para procurar e tratar aquilo. Mas que também não estão separados, né? O corpo físico e emocional. E à medida que você não trata esses pequenos incômodos, né? Do dia a dia, aí eu não olho aquele incômodo, não olho, e vai naturalmente, porque é uma energia, né? É uma Sim, frequência, acaba indo para o corpo o físico. corpo físico. E aí fala, nossa, a pessoa nunca teve nada no corpo físico, quer dizer, é Exato. uma prevenção, inclusive, dessa questão de doenças físicas, né? Porque Sim. a gente dá mais atenção àquilo que vê, né? Que é o físico, do que esses Pelo que incômodos, sente. pelo que sente, né? É Eu não... uma coisa assim, que tem algumas pessoas que trabalham demais. Trabalha e não olha para si. Sim. Aí depois desenvolve alguns sintomas de doença. E não, mas aquela pessoa era tão forte, trabalhava bastante, não sei o quê. Mas, de repente, justamente aquilo de ser muito forte, não se cuidou, não olhou seus sentimentos, não olhou suas emoções. Então, eu acho que é isso. A psicanálise ela vai fazer a gente se olhar, se amar e produzir de maneira satisfatória. A gente está aqui para quê? Para evoluir, para amar, para ter prazer. Não é só para trabalhar, cuidar de família, cuidar de casa, cuidar de carro. Não, a gente tem que primeiro se amar, se cuidar. É esse cuidado conosco que é o que tem que ser em primeiro lugar para equilibrar as energias, equilibrar as emoções. E aí, sim, a gente vai ter aquela vida que a gente quer, equilibrada, dentro daquilo que a gente é. E só colocando uma coisinha rápida aqui, é que nós temos a base, né, nos estudiosos, né? Freud, Jung, Lacan, Reich. Então, nós fizemos toda essa formação, essas técnicas do que eles utilizaram nos atendimentos deles, para a gente também ter a pessoa como um todo. Isso, meninas, o que eu queria dizer? Nós todos somos seres humanos em construção, né? Nós somos seres humanos aprendendo a ser humanos. E aqui, nós, psicanalistas, espiritualistas, aqui, como guardiões da luz, nós não somos melhores do que ninguém, mas nós estudamos também toda essa parte da psicanálise, como foi dito aí, toda a fundamentação, né, de Freud, Lacan e Reich e vários psicanalistas que vieram. Então, a gente tem todo o estudo, toda uma base para poder estar ajudando o outro. Então, o psicanalista também faz psicanálise, o terapeuta também faz terapia. Então, não que nós sejamos melhores que ninguém, mas nós
nos capacitamos para poder ajudar o outro. E esse é o nosso papel aqui como Guardiões da Luz, e a gente convida vocês para nos conhecerem, e estamos todos aqui dispostos, né, abertos de coração, aberto para ajudar cada um na sua necessidade. Exato. Nós temos, inclusive, uma entrevista gratuita lá no nosso site para isso, para que a pessoa venha, tenha um bate-papo com a gente para saber, poxa, eu quero me cuidar, como é que eu começo? E lá a gente pode orientar, né? Nós temos 45 técnicas diferentes. Então, dá sim para ajudar muito as pessoas. Então, esse foi mais um encontro de terapeutas, falando sobre um tema que a gente é apaixonada. E até breve. Tchau, meninas. Tchau. Beijos. Beijo.